parecem subdesenvolvidos será feito por Walter Bianchi Filho. Walter é gestor de investimentos, professor e diretor da Fundamenta Investimentos. Senhor Walter, a palavra está à sua disposição. É sempre uma satisfação estar de volta aqui na cidade onde eu nasci, onde eu tenho todas as minhas tradições. Deixo um especial parabéns ao escritório Bianchi, então, 20 anos de existência num país como esse nosso não é algo para leigos, né? É um trabalho realmente para quem está fazendo alguma coisa boa. E eu, praticamente, por ser da família, sei exatamente as tradições de ética, moral e os valores que certamente vão sustentar no escritório e que devem responder pelo grande sucesso que vocês têm. Que tenham muitos e muitos anos ainda pela frente, servindo aqui a comunidade da Serra Gaúcha. Agradeço ao Daniel também pelas palavras, né? Ainda que era um inferno jogar bola contra ele, né? Quando meu time ia jogar contra o time de Nova Milano, e Daniel estava lá, sempre era muito difícil, né? Daniel era um dos craques aqui do futebol de Farroupilha. E a minha ideia, quando vocês me convidaram para dar essa palestra, é tentar trazer um tema um pouquinho mais leve, ao mesmo tempo um tema que seja útil para a comunidade. Por quê? Falar de economia, política, Temer, Friboi e tal, vocês já devem estar por aqui, né? Então, especialmente eu quero tentar mostrar para vocês um pouquinho sobre história econômica, porque nós estamos aqui, a nossa geração está vivendo uma situação econômica ímpar, né? Vou mostrar para vocês que o que aconteceu na crise do subprime que iniciou lá nos Estados Unidos em 2008 ainda tem ecos propagando-se pelo mundo. O Brasil está sofrendo com isso também. Isso tem origens históricas, né? E aí fica sempre agora, por que o Brasil não anda? Porque o Brasil está sempre na história do voo da galinha, que está sempre reclamando disso aqui. Então deixa eu tentar contextualizar um pouco. Nós vamos fazer uma viagem no tempo para tentar entender isso melhor. Tá? Vou começar entendendo um pouco como é que foi a evolução da população mundial. Vocês têm ideia de qual era a população mundial? Na época que Jesus Cristo nasceu, lá no ano zero, do calendário gregoriano, o mundo tinha 300 milhões de habitantes. Quer dizer, a população que hoje os Estados Unidos têm era a população total do mundo no ano zero, quando Jesus Cristo nasceu. Mas é pouco, é muito, é pouco. Se vocês imaginarem que o Homo sapiens, né, a nossa espécie, apareceu há 12 milhões de anos antes do ano zero, né? Nós temos 12 milhões de anos praticamente para fabricar 300 milhões de pessoas. E olhem só, em 1000 anos que se passaram, a gente fabricou só 10 milhões a mais. Então, o crescimento populacional lá no passado ele era muito baixo. Vocês têm ideia de qual era a expectativa de vida de uma pessoa que nascia naquela época? Era de 25, não mais de 30 anos de idade. Claro que tinha muito a ver com a mortalidade infantil, né? Mas praticamente a média aqui da audiência estaria já falecida se fôssemos nascidos naquela época. De lá para diante, claro, a população foi crescendo, mas o fato mais curioso é o que aconteceu. Nós atingimos em 1802 a marca de 1 bilhão de habitantes. Quer dizer, 126 anos depois, no ano de 1928, fabricamos mais 1 bilhão. Levamos 126 anos para dobrar a população e fabricar 1 bilhão. Aí começa a acontecer uma coisa interessante. Vejam que o século XX, então, a partir de 1928, 33 anos depois, mais 1 bilhão. 13 anos depois, mais 1 bilhão. E de 1960 até praticamente agora 2011, a cada 12, 13 anos, nós fabricávamos mais 1 bilhão de pessoas. Isso tem implicações econômicas, sociais e políticas. Imagine 1 bilhão a mais de pessoas comprando sapato, né, da Alpesol, 1 bilhão a mais de pessoas comprando aço, 1 bilhão a mais de pessoas precisando de hospital, 1 bilhão a mais de pessoas consumindo alimento e demandando agricultura. Tudo isso provocou uma tremenda onda de prosperidade no século XX, que as lentes, digamos assim, lá da Idade Média, Idade Moderna, era uma coisa impensável. Tá? Agora, algo aconteceu, então, no século XX que permitiu esse crescimento geométrico, esse crescimento exponencial da população. E vamos tentar entender o que aconteceu. Para isso, eu vou fazer uso de uma ferramenta didática bem interessante. Vamos começar a nossa viagem lá no ano de 1800. Então, deixa eu explicar o que é esse gráfico. Esse gráfico tem aqui
a expectativa de vida dos países em anos e aqui a renda per capita, o PIB per capita em dólares, corrigido por inflação, para que se tenha uma base de comparação na data de hoje, de todos os países. Então, esse monte de pontinhos, de bolinhas aqui, são os diversos países, né? Se passar o mouse aqui, por exemplo, essa bola grande aqui, ó, vermelha é a China, e o tamanho da bola, quer dizer, o diâmetro da bola, é a população de cada um desses países. Então vejam que já em 1800 a China já era o país mais populoso, a Índia seguia atrás dela aqui, né? Vocês podem acompanhar pelas cores, então, quer dizer, o continente europeu, amarelo, esse rosa aqui é a Ásia, azul África e a América, Ásia e Oceania, perdão, e a América em verde. Vejam que, primeiro fato curioso, em 1800 a expectativa de vida média não tinha aumentado muito, a mediana da expectativa de vida devia ficar em torno de 35 anos de idade. Então vejam que mundo cruel que se tinha naquela época, a pessoa nascia e hoje a expectativa de vida de quem nasce no Brasil já está superando 50 anos. Quem mora em Veranópolis, aí toma um vinório, tem uma vida tranquila, já está passando de 80 anos de idade. O Japão, esse número já está começando a superar marcas recordes. Mas vamos ver o que aconteceu. Vamos fazer uma rápida viagem no tempo. Vamos ver o que aconteceu então ao longo dos anos. Eu vou dar o play e os anos vão começar a passar e vocês vão ver então, o que aconteceu ao longo desse tempo com a expectativa de vida e a riqueza dos países. Tá? Vamos lá. Vejam que os anos vão passando. Vou passar um pouquinho mais devagar aqui. Vejam que não aconteceu muita coisa no século XIX, né? Claro, teve guerra civil americana, teve guerras napoleônicas e tudo mais. Deixa eu desacelerar um pouco agora, no vídeo que a gente entra na... Opa, passou aqui. Vamos voltar para 1900. Que aqui a coisa começa a ficar interessante. Partindo daqui, ó, vejam que pouco se teve ganho de expectativa, mas os países da Europa já começam a ter algum avanço na expectativa de vida, superando 40 anos, ao passo que a Ásia, a África e a América Latina, a América do Norte no geral, conhecendo os Estados Unidos, ainda fica parado no tempo. Em 1914, agora nós vamos chegar na Primeira Guerra Mundial. A Europa, então, sofre muito com a guerra. Em 1917, gripe espanhola, quase todos os países sofreram uma tremenda pandemia, amplamente retomada. Aí vamos para 1929, em que os Estados Unidos, né, depois da Primeira Guerra, já começa a ser a potência mais rica, mas aí vem a crise de 29, sofre um pouco e começa a andar para trás na riqueza. E a próxima data importante, 1941, médico escocês Alexander Fleming lança a primeira antibiótico, que é a penicilina. Então vejam que a partir de 1940, claro, aqui teve essa queda por causa da Segunda Guerra Mundial, mas a partir daí começa a haver uma tremenda melhora na expectativa de vida do mundo todo. Vejo que até continentes mais pobres já começam a sair da zona dos 20, 30 e começam a ir em direção a 40, 50 anos de idade. E claro que as pole positions aqui, né, os países mais ricos, né, lembra que aqui é a renda, Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, já começam sempre estão na fronteira aqui já com década de 70, com aproximadamente 70 anos de expectativa de vida. E começa a haver também um grande avanço aqui para o lado direito, muitos países enriquecendo, porém outros ficando muito para trás. A gente chega na década de 80, vou considerar a década perdida para o Brasil, né? Depois da década de 90, e década de 90 teve um fato marcante, que foi a entrada da China. Em 1990 a China entrou na OMC, na Organização Mundial do Comércio, e começou a aumentar então o fluxo de mercadorias e serviços com o resto do mundo, que permitiu a China crescer o jeito que cresceu. E chegando então agora nos dias de hoje, nesse ato também em 2015, qual a conclusão, qual a observação que a gente pode fazer? Lembrem que lá em 1800, a maioria dos países era pobre e doente, digamos assim. Hoje, a gente pode dizer que a maior parte dos países, a mediana do crescimento, da expectativa de vida, é de aproximadamente 70 anos de idade. Mais do que dobrou a expectativa de vida, então, ao longo dos 200 anos.
Porém, a riqueza, ela se espalhou bastante. Esse gráfico de riqueza está em escala logarítmica, né? Então intensifica ainda mais essa diferença. Quando temos países aqui como os Estados Unidos, que é essa bola verde, com PIBs da ordem de 50, 60 mil dólares per capita. O Brasil, que é essa bolinha que está aqui, está ainda patinando aí na ordem dos 15 mil dólares per capita. A China já praticamente chegando muito próximo ao Brasil, a Índia um pouco para trás, e a África ainda é o continente que está muito atrasado, até porque foi o continente que mais demorou para se independentizar das colônias que lá estavam. Então, o que eu quero mostrar com isso? Vamos agora só analisar a trajetória de 4 países. Vamos pegar Reino Unido, que era a potência no século XIX, em 1800, o país mais importante, mais rico, onde as maiores descobertas estavam sendo feitas era o Reino Unido. Os Estados Unidos ainda era uma potência emergente, sequer tinha passado pela Guerra Civil, mas vamos acompanhar o que aconteceu com ele e vamos acompanhar a China e o Brasil, então duas economias emergentes. Tá? Então aqui, vou acelerar um pouquinho. Ó, aqui parece que ninguém está se mexendo, mas à medida que os anos passam, ó, o Reino Unido começa a se destacar. Em 1900, Londres era a cidade com o maior número de habitantes, 3 milhões de habitantes, mas aqui já começa os Estados Unidos a pegar, à medida que começam as guerras europeias, os Estados Unidos começam a se tornar potência hegemônica, e o Brasil começa também ali na década, no século XX, a andar. Até meados de 1970, a gente andou bem, né? A gente teve um milagre econômico lá na década de 50, 60, 70, mas a gente chega hoje, então vejo que a China ficou muitos anos parada, o Brasil também ficou muitos anos por aqui, e só lá a partir de 1930, 40 que o Brasil começou a andar. Mas o Brasil voltou a andar para trás agora. A gente teve uma década maravilhosa, década de 2000 até 2010, graças à ajuda da China também. Toda essa acelerada que a China deu, que a China estava muito para trás, toda essa acelerada que a China deu, foi aí aproximadamente a partir de 1970, 80 e mais entusiasticamente a partir da década de 90. O Brasil realmente foi um grande beneficiário desse processo. Mas o fato é, os fatos são claros e a gente realmente está muito para trás em termos de prosperidade dos países mais ricos, apesar de que a gente melhorou bastante a nossa expectativa de vida. Então, qual que é a intenção aqui desse debate? É mostrar o que será que aconteceu, por que será que o Reino Unido, Estados Unidos e outros países, né, prosperaram, têm uma riqueza média muito superior à nossa, e por que Brasil, China, África e outros países seguem ainda lutando com o fantasma do subdesenvolvimento. Bom, vamos levantar várias hipóteses. Será que população é um fator importante? Será que quem tem mais gente é mais rico? Claramente isso não é verdade. Né? Só ver aqui, Índia e China, que são os países que têm maior população, seguem lutando. Aliás, deve ser até o contrário, né? Quanto mais gente, mais complicado deve ser para organizar, para manter todo aquele pessoal com saúde, prosperidade. Então, o fator população é uma hipótese que há muito tempo já foi descartada. Será que a questão da geografia é o que importa? Países que têm uma geografia favorável são os que vão ter mais riqueza? É só pegar o exemplo Japão, Hong Kong e Chile. Chile, para pegar um que está aqui próximo da gente. Nenhum desses países tem uma geografia favorável. Hong Kong sequer tem uma fonte própria de água. Tem um solo absolutamente rochoso, que possibilita a agricultura. O Chile é uma ripa, uma cadeia de montanhas que não permite também a agricultura, isola ele de uma comunicação um pouco mais facilitada com o resto do continente. E assim como o Japão, que também é uma ilha, está no anel de fogo do Pacífico, que é uma região que tem muito terremoto. Então, dizer que esses países aqui foram favorecidos por geografia é uma tremenda de uma inverdade. Mas ainda assim vejam que eles estão aqui com riqueza acima da média. Chile tem uma riqueza superior ao Brasil. Então, algo nos diz que não é a questão da geografia. Aliás, muito pelo contrário, a impressão que dá é que quem tudo tem, né, a frase que eu botei aqui, acaba não sabendo usar isso. A própria Holanda, no século XVII, tinha uma série de recursos naturais, e mais recentemente
petróleo também, a Holanda descobriu muito petróleo, e isso causou um mal para eles, porque aí o país acaba ficando muito dependente daquele recurso natural e não desenvolve as demais áreas da economia. Religião, muitos também comentaram, mas o problema é a religião. País onde tem religião protestante são mais pró-negócio, país onde tem religião católica são menos, ou, digamos assim, fazem uma cultura pobreza. Então, será que religião realmente é um fator determinante? Olha, quando a gente percebe, por exemplo, a América Latina é católica, ok? Se a gente pega os Estados Unidos, que tem um cristianismo protestante, assim como a Inglaterra, assim como os países escandinavos, assim como a Austrália, a Canadá, quer dizer, tudo exemplo de países, e a própria Europa aqui, que também tem na Alemanha, né, base protestante, a gente fica tentado a acreditar que está aí a explicação do porquê da diferença de riqueza. Mas a gente também tem muitos países que são católicos e são ricos, pega ali França, Espanha, Itália, enfim, outros que aqui estão, e países que são protestantes aqui na África, que nem por isso são ricos. Então a gente descarta essa hipótese que a religião é de fato um fator determinante para que o país seja rico ou pobre. Acho que a religião ela basicamente espelha as tradições que estão numa sociedade, né? Se o mundo árabe, que é essencialmente aqui essa região que é essencialmente islâmica, né, tivesse uma versão do cristianismo ali, talvez, né, porque aquela guerra lá com os turcos otomanos tivesse vencida pelas cruzadas, quem sabe os árabes fossem cristãos, mas certamente seria um cristianismo adaptado para o modo de vida deles, que bota a mulher em segundo plano, né? Tem toda uma situação que reflete as tradições daquelas tribos que lá estão e que elas cultivam há muito tempo. Uma outra hipótese, a educação. É a educação que importa. Países mais educados, que têm mais escolaridade, mais índice de alfabetização, são os países que enriquecem mais. Também não parece ser verdade. Eu botei dois aqui como exemplo, um ponto de interrogação. Pega a Rússia, que tem um índice de alfabetização superior a 97% da população. A Argentina também. E nem por isso são exemplos de países ricos. Muito pelo contrário, a Argentina está longe de ser um exemplo de país próspero. Apesar de já ter sido mais rico que o Brasil no passado, hoje não é o caso. Pegando então não só a alfabetização, vamos pegar a qualidade do ensino de matemática e ciências, que é amplamente mensurado isso em todo o mundo. Aqui a gente começa a ver também umas coisas interessantes. A gente vê, claro, países ricos como Estados Unidos e Inglaterra, eles estão na média do ranking. Eles não estão lá no topo do ranking como poderia se eventualmente esperar. Os melhores alunos de matemática e ciência não estão nos Estados Unidos, não estão na Inglaterra, eles estão na Ásia, Canadá, Austrália, Alemanha, países escandinavos. Então, veja, também não é a educação que explica o que faz a riqueza do país. Bom, tem também uma outra hipótese, mas a tecnologia explica isso, né? Então, os países que tiveram mais acesso, enfim, investiram mais em tecnologia, foram os países que prosperaram. Aí tem uma hipótese interessante, que é das chamadas 3 revoluções industriais, né? A primeira ocorrida aqui de 1750 a 1830, uma de 1870 a 1970 e uma que em tese está em curso ainda, iniciada em 1960. Passar rapidamente a explicar uma delas, que explicariam o porquê de cada país ser o mais rico, enfim. A primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra, e foi basicamente em função da descoberta da máquina a vapor. Quando James Watt criou a máquina a vapor, isso mudou radicalmente a forma como a sociedade se organizava. Vocês imaginem o seguinte, naquela época não existia nada que andasse mais rápido que um cavalo. Quer dizer, nem mercadoria, nem pessoa, nem informação transitava de um lugar para o outro acima da velocidade de um cavalo. A partir do momento que a gente criou a máquina a vapor foi possível criar-se o trem, as locomotivas, criou-se, portanto, todo o sistema ferroviário, que mudou radicalmente a estrutura socioeconômica da Europa, criou-se o barco a vapor, que permitiu trasladar mercadorias, especialmente através de rios, de forma extremamente barata, coisa que antes era uma aventura você levar mercadoria, por exemplo, de Nevada, nos Estados Unidos, até
o estado da Geórgia. É um negócio que envolvia risco de roubo, risco de acidente, risco de intempéries naturais. E, por que não também dizer, o tear mecanizado, né, que foi também o grande símbolo da Revolução Industrial na Inglaterra, que permitiu a produção em escala. Quer dizer, a produção em larga escala começou aqui nessa Revolução. Então a Inglaterra foi o berço dessa primeira Revolução Industrial. E certamente isso foi um dos grandes fatores que impulsionou a prosperidade da Inglaterra. A segunda Revolução Industrial é considerada a mais importante. E por incrível que pareça, o que é considerado, foi até tema da revista, respeitada revista de economia inglesa, chamada The Economist, que a água encanada, quer dizer, a privada que a gente tem em casa, é considerada uma das maiores invenções que a humanidade já criou. Você diz, pô, por que, Walter? Pelo amor de Deus, olha o iPad, olha o computador, isso não é muito mais importante. À medida que se criou a privada, não é mais do que o símbolo de a gente ter água encanada sendo levada para dentro de casa e sistema de coleta de esgoto para fora da nossa casa. O principal benefício disso, permitiam a independentização das mulheres. Até então, quem era responsável por ficar levando água para dentro de casa, traz água para de casa, lava a roupa, faz comida, isso e aquilo, eram as mulheres. E as mulheres, tem papers que falam de quantos quilômetros uma mulher percorria em média e quantos litros de água elas transportavam em função do estilo de vida que não tinha torneira em casa, não tinha um banheiro em casa. Então, isso praticamente pegou metade da população do planeta que estava em casa, trancado, e começou a botar à disposição para fazer outras coisas. Fora as questões sanitárias também. Imagine que nós estamos falando de uma época em que o transporte era a cavalo. Se imagine como é que era a cidade na época. Cavalos transitando para lá e para cá, cavalos não vão ao banheiro, né? Sei que o termo é bom, mas todo mundo já terminou de almoçar. O perfume da cidade naquela época era o perfume do estrume de cavalo. E qual era o principal animal que ficava nas casas das pessoas? A mosca. Não tinha ar-condicionado também. Então, as condições sanitárias eram péssimas. À medida que se conseguiu colocar água dentro das residências e criar um sistema de coleta de esgoto, se conseguiu daí melhorar a questão da disponibilização das mulheres para o mercado de trabalho, iniciar o processo pelo menos, né? E permitir uma maior sanitarização da sociedade. Claro que eu estou falando disso aqui, ter sido iniciado lá para meados da década de 70, estou falando isso lá nos Estados Unidos agora. Tendo que a gente ainda tem, por incrível que pareça, hoje no Brasil, regiões que não têm saneamento, quer dizer, não tem coleta de esgoto domiciliar, tem que trabalhar com fossa. A gente tem regiões que ainda não recebem, a gente está próximo de 100% do Brasil de ter a água encanada nas residências, mas a parte de coleta de esgotos não deve estar passando de 70% dos municípios do Brasil, e o tratamento de esgoto, que é o terceiro vetor do saneamento, acho que não passa de 40% aqui no Brasil. Quer dizer, o esgoto todo que nós recolhemos, não mais de 40% ele é tratado para de fato ser reinjetado no meio ambiente. Mas enfim, além disso, teve todo o sistema de geração de energia elétrica fragmentado, né? Todo esse sistema que a gente vê com uma usina hidrelétrica grande num canto, transmitindo energia para diversos pontos, foi uma invenção nos Estados Unidos. Isso transformou a sociedade naquela época. Que à medida que a energia elétrica se popularizou, permitiu a chegada das telecomunicações, em última instância da televisão. Isso provocou profundas transformações na forma como as famílias se organizavam. Porque vocês imaginem, antes da televisão em casa, a sala era um sofá, todo mundo sentava, conversava. Normalmente a interação da sua família com outras pessoas só se dava com pessoas que vocês convidassem para ir lá. Então seus filhos interagiam apenas com pessoas de um círculo muito especial de convivência e confiança das famílias. A partir do momento que se colocou uma televisão na sala, o sofá ficou em formato de U, né, tudo virado para a televisão, e de uma hora para outra começou a entrar várias pessoas desconhecidas no seio do nosso lar, passando os recados mais variáveis possíveis, que claro, tem tanto conteúdo bom quanto conteúdo ruim, mas o fato é que isso aqui mudou a forma como as famílias se estruturavam. Então vejo como essas revoluções foram impactantes para o modo como a sociedade se organizava. O motor a combustão também foi uma invenção importante dessa segunda revolução industrial,
porque dele permitiu-se o que? O automóvel. Não era possível fazer um automóvel com motor a vapor. Imagina um automóvel com uma caldeira a vapor, que é um negócio grande, cheio de água, pesado, não ia ser eficiente. Mas o motor a combustão permitiu o automóvel existir e com o automóvel permitiu as highways, as estradas interestaduais, né, que até então não existiam, só existiam ferrovias que ligassem uma cidade a outra. A indústria automotiva dispensa explicações do qual é a relevância dela hoje para a indústria mundial, né? Então veja como isso teve desdobramentos relevantes. A própria Caxias, a Serra Gaúcha, de alguma forma, foi muito impactada quando a BR-116 por aqui passou. Então, as rodovias, elas de fato eram uma forma de canalizar o caminho por onde ia passar a prosperidade. E por fim, ainda na segunda revolução industrial, a tecnologia de craqueamento de petróleo, que permitiu toda a indústria petroquímica, indústria plástica a existir. Então veja, tudo isso foi semeado nos Estados Unidos nesse período de 1870 e perdurou, digamos assim, os impactos dessas descobertas tiveram relevância nos indicadores econômicos até meados da década de 70. A partir daí começa então a terceira revolução industrial, que considera-se que ela ainda está em curso, que é da microeletrônica, sistemas de código de barras para controles logísticos, o próprio computador e, por que não dizer, internet, smartphones, notebooks, redes sociais, que hoje ainda encontram-se em plena transformação da nossa sociedade. Aí, será que foram, então, de fato, essas revoluções as responsáveis pelo progresso, dado que Estados Unidos e Reino Unido foram as sociedades que mais prosperaram? Eu acredito que não. Eu acho que hoje a visão mais clara e que é mais aceita entre os debates é de que o que faz uma sociedade enriquecer e o que torna uma sociedade subdesenvolvida é a força das suas instituições. As instituições nada mais são do que as regras do jogo. E os empresários, associações, sindicatos, pessoas físicas, nada mais são do que os jogadores. Então as instituições determinam as regras do jogo numa sociedade. E particularmente 4 delas têm uma relevância brutal na explicação da prosperidade daqueles países que chegaram no ápice da riqueza. Primeiro deles, direitos de propriedade. Vou entrar um pouquinho no detalhe de cada um deles. Racionalismo científico, uma boa rede de infraestrutura, logística e telecomunicações e um mercado de capitais líquido e funcional. Direitos de propriedade. O que exatamente significa a instituição de direito de propriedade? Aqui hoje, até pela homenagem do escritório, é um tema interessante para se tratar. Direito de propriedade nada mais é do que a gente termos garantido o direito, não só à propriedade física, né, de termos bens físicos, imóveis, automóveis e coisas tangíveis, como a propriedade intelectual também, quer dizer, um cidadão que resolver devotar um esforço para fazer uma pesquisa, para gerar uma patente, alguma coisa que tenha utilidade para a sociedade, gostaria de ter os direitos sobre isso para poder colher louros sobre o esforço. E por que também não dizer direitos à propriedade civil, que hoje aqui para nós parece absurdo discutir isso, mas há não muito tempo atrás, o direito civil não era um direito simples e otorgado. Os próprios Estados Unidos, que hoje é o país de referência, meados do século XIX, tinha pessoas que não tinham ainda direito civil sobre o próprio corpo, eram escravos, enfim, eram tratados sem a liberdade de ser o próprio direito civil. E ele é importante porque ele é o direito que garante todos. E ele foi o primeiro a aparecer, foi a primeira instituição que apareceu. E onde ela apareceu? Ela apareceu na Inglaterra. Tem uma figura importante nesse processo, que é um advogado brilhante na Inglaterra, que ele advogou no século XVII, Sir Edward Coke, que foi o primeiro advogado que peitou o rei. Imaginem que a Inglaterra no século XVII era uma monarquia, o rei mandava, desmandava, mandava prender, mandava soltar, mandava matar, e ninguém questionava. A partir do momento que começou a se criar uma burguesia, já o pessoal começou a ficar preocupado com esses mandos e desmandos do rei, e começaram a surgir figuras com uma filosofia de, obviamente, questionar esse poder absoluto do rei. Por quê? Porque aqui as pessoas queriam ter segurança do que elas estavam fazendo. Imagine a situação que vocês são agricultores de um pedaço de terra. Imagine que vocês não têm a propriedade daquela terra. Aquela terra foi emprestada pelo rei para vocês.
Que incentivo vocês teriam para ficar fazendo um esforço muito grande para ter uma grande produtividade na lavoura daquela terra, sabedores que o rei poderia ir lá depois e confiscar tudo? Então esse negócio nivela por baixo. É um pouco das bases do socialismo, né? Nivela por baixo. Que se o cara não é dono daquilo, ele não será o proprietário do produto, daquele esforço, ele não terá incentivo para melhorar e fazer aquilo progredir. Então, nessa época, o pessoal começou a exigir, não, peraí, vamos separar um pouco as coisas. Aí se criou a lei comum, até hoje fala-se lá no Parlamento da Inglaterra, a Câmara dos Comuns, né, vendo aí, se criou-se a lei comum, os não monarcas eram os comuns, e eles queriam uma regra do jogo um pouquinho mais organizada. E esse Eduardo Cook foi quem primeiro peitou o rei e começou a dar ganho de causa para os burgueses, né, os homens comuns da época. Então perguntar, por que não matou ele na época? Ele já gozava de uma grande popularidade, né, frente à população, e nenhum rei é bobo, né, a ponto de fazer alguma coisa que vai contra as graças do que a maioria da população quer. Então, graças à Inglaterra, que a gente quebrou, começou a fazer uma separação entre a própria igreja e o Estado também. Na época a igreja católica tinha muito poder, mas o fato é que sem a recompensa da propriedade, a inovação não acontece. E basta ver as sociedades totalitárias, como elas não prosperam. Não adianta, vocês podem até dizer, mas a Rússia prosperou muito, teve muita pesquisa quando era uma sociedade totalitária. Não adianta, isso não se sustenta. Com o tempo, aquilo se perde, o incentivo à inovação e ao empreendedorismo, ele não existe em uma sociedade que não garante direito de propriedade. E ela precisa, claro, de um poder judiciário independente. Tá? Agora, claro, que dizer só direito de propriedade é uma instituição que não garante também que o país vai enriquecer. Aqui, cabe um parênteses sobre o Brasil. Na minha opinião, o Brasil peca bastante na questão do direito de propriedade. Ainda que nós tenhamos um judiciário independente, ainda que nós tenhamos uma Constituição, os direitos de propriedade são muito difusos no Brasil. É só a gente ver movimentos como movimentos de sem terra, a gente vê situações como o próprio Daniel, aqui, presidente, ilustrou, de decisões na justiça trabalhista que vão muito além, né, do bom senso. Então, um empresário que ele acha que tem lá um capital social na empresa e que tem aquele patrimônio dele em risco na sua sociedade, de repente, uma decisão judicial, ele se descobre com um risco muito maior do que aquele que ele tinha. Então, isso mostra que a gente não tem um direito de propriedade muito claro. Para dar um exemplo para vocês, o empresário Ernesto Corrêa, empresário de Novo Hamburgo, fundador do grupo GetNet, ele foi um grande empresário do ramo calçadista também, é uma das figuras mais empreendedoras aqui no nosso estado. E em determinado momento, no passado, não lembro o ano, ele resolveu fazer uma fazenda, se não me falha a memória, no Cabana, Ana Paula, no estado da arte, botou tudo que tinha de melhores tecnologias para a criação de gado, ração, cuidados, veterinária, nutrição, atingir índices de produtividade excepcionais. Aí vai lá o MST invade a fazenda do cara. Pô, não dá para dizer que uma fazenda dessas é improdutiva. Quem era na época o governador? Olívio Dutra. E não teve jeito, ele tentou argumentar, mostrou os índices todos de produtividade e não teve jeito. O MST não saía de lá, ele não conseguiu uma negociação, ele ficou bem chateado, vendeu a fazenda e hoje ele é detentor de quase 8% das terras do Uruguai. Na época ele comprou, teve um problema sanitário no Uruguai, comprou as terras muito baratas, mas ele cancelou o CPF no Brasil, o domicílio fiscal dele hoje é no Uruguai, né? Então isso mostra uma situação triste, quer dizer, um empreendedor que estava fazendo uma coisa boa, mas que por ausência de direitos de propriedade, ele era proprietário daquela terra, ele tinha direito, ninguém poderia invadir aquilo e ter feito o que fizeram. Então isso mostra como isso ainda é frágil aqui no nosso país. Que, diga de passagem, é herança, nós herdamos, né, nosso arcabouço de direitos de propriedade é herança do sistema ibero-hispânico, quer dizer, pega lá aquele sistema de burocracia de Portugal e Espanha, baseado em cartórios, em burocracia, em um Estado cheio, parte do princípio que ninguém é confiável, e aí e o Brasil, óbvio, conseguiu tornar isso ainda mais complexo,
Quem já comprou um imóvel no Brasil, o automóvel, sabe o quanto é frágil esse negócio, quanto é complicado a gente ter segurança de que aquilo realmente nos pertence. Racionalismo científico, eu praticamente gosto muito desse. Isso aqui é uma coisa relativamente nova. Tá? O racionalismo científico, ele separa a sociedade que opera sobre o método científico, que nada mais é do que um procedimento sistemático para nós interpretarmos o mundo e a natureza, né? Diferentemente do empirismo, né, que fica se tentando as coisas até acertar, o método científico não. Vai se criando uma base de conhecimento, vai se registrando essa base de conhecimento e toda a evolução da ciência ocorre baseado no que já se sabe, nas crenças vigentes. Quando uma crença passa a ser questionada, joga-se fora, cria-se uma nova, mas é assim que a sociedade evolui. Isso, o grande responsável por isso foi o também inglês Sir Francis Bacon, que foi o que substituiu na época a sociedade operava um sistema de dedução que ainda era herança lá da Grécia. Né? Os gregos nos ensinaram, através de Aristóteles, o princípio da dedução. Então, eles criavam princípios que eram imutáveis, um deles, por exemplo, de que a Terra era o centro de tudo, e tudo girava em torno da Terra. Ptolomeu sacramentou essa visão, ele era o discípulo de Aristóteles, só que lá passou o século XI, XII, XIII, imagina, não tinha net, não tinha nada para fazer, elas só ficavam indo para o céu. E começaram a aprimorar instrumentos para medir o céu, começaram a perceber que essa hipótese de que a Terra ficava parada e todo o resto girava em torno da Terra não fazia sentido. Só que aí encontrou também um probleminha, que a religião na época estava monopolizando o conhecimento. E era muito conveniente para a população acreditar que tudo ocorria por desejo de Deus. Isso é uma situação que praticamente deixou a sociedade ocidental 500 anos atrasados, na época da Inquisição, em que se bloqueou o acesso aos livros, bloqueou-se o acesso ao conhecimento já existente, e nessa época, então, tudo era atribuído a Deus e se acreditava naquela época que nada mais de interessante tinha para ser descoberto. O que tinha para ser descoberto, geometria, matemática, então já estava lá, não tem mais que mexer com nada, que está tudo ok. O resto que não se sabe explicar é porque Deus queria que fosse assim. Óbvio que esse é um método que não ajuda a gente a evoluir. Né? Não estou aqui, obviamente, criticando a importância da religião na sociedade, mas a forma como ela coibiu o acesso ao conhecimento trouxe um grande atraso para a sociedade ocidental. E a gente ainda tem traços, né, dessa falta de racionalidade na sociedade hoje. Até porque nós temos viéses cognitivos, isso é uma coisa que a psicologia está estudando cada vez mais. Como a gente toma decisões, como a gente interpreta informações. Então, quando a gente vê, por exemplo, a persistência, né, do horóscopo, as pessoas lá dando crédito para o horóscopo, curandeirismos também, faz aquilo que vai melhorar, faz aquilo que não sei o quê. Ou a própria resistência a aceitar a aleatoriedade, né, do nível. Hoje já está claro a noção de que, diferentemente de 1900, em 1900 acreditava-se que o universo era um conjunto de engrenagens que funcionava absolutamente de forma previsível e que bastava você entender as condições, digamos, iniciais de uma certa situação, que você saberia dizer exatamente o que ia acontecer depois. Eu consigo fazer previsão do tempo, eu consigo prever terremoto, eu consigo tudo, só preciso ter os dados que me permitam fazer isso. Essa visão mudou radicalmente, até com as descobertas da relatividade de Einstein, e hoje se sabe que o universo é um universo aleatório. E esse é um ponto que ele contrapõe radicalmente um pouco da mensagem que a religião nos passa. Né? A religião nos passa sempre uma mensagem que tem um objetivo, claro, que é dar um conforto. Imagine se todo mundo aqui acreditar que a gente pode a qualquer momento sofrer um acidente ou algo ruim acontecer para a gente. A verdade é que sim, há probabilidade de qualquer coisa ruim nos acontecer a qualquer momento. Só que tem coisas que infelizmente acontecem para outros não acontecem, e a religião nos ajuda a ter um pouquinho de conforto quando algum acidente acontece. Era o desejo de Deus. E a gente está sempre adiando esse encontro com o fato inevitável de que tem certas coisas que a gente pode mudar
mas tem certas coisas que a gente não pode mudar na nossa vida. E isso faz uma diferença muito grande na evolução da sociedade. Se pegar sociedades como a norte-americana, sociedades como a da Inglaterra, a quantidade de universidades de ponta que tem lá e que procuram difundir essa visão do racionalismo científico, ela é enorme. O Brasil não está tão ruim nesse sentido. A gente já tem boas universidades, a gente tem bons pesquisadores, mas a média da população brasileira ainda, infelizmente, não tem digamos, um entendimento pleno dessa visão mais racionalista do mundo. O mercado de capitais também acho que o Brasil peca bastante, né? Porque o mercado de capitais é fundamental. Não há empreendimento no mundo sem dinheiro. Isso também é outra verdade extremamente importante que se tenha em mente. Desde a lâmpada de Thomas Edison, ao telefone de Graham Bell, até a máquina a vapor de James Watt, teve alguém que botou dinheiro para financiar aquele empreendimento. O cara, aquela visão romântica que a gente tem, que o cara estava lá um dia, fala eureka e descobre uma coisa, do nada, é bom para livro de historinha, para contar a historinha. Mas na prática as coisas não funcionam assim. Para que o empreendimento cresça e atinja uma escala, Facebook, por exemplo. Facebook não nasceu num quarto de universidade lá com o Mark Zuckerberg e de repente virou o que virou. Recebeu muito aporte de dinheiro, muita orientação. Então, é necessário um mercado de capitais abundante e com custo razoável. Custo esse taxa de juros. Aqui o Brasil, obviamente, deixa muito a desejar. O mercado de capitais do Brasil, para a relevância da economia brasileira, é absolutamente desproporcional. Para vocês terem uma ideia, a taxa de juros, esse aqui, ó, desculpa que o gráfico está meio feio, porque eu tinha que escanear no livro, mas o Brasil hoje tem uma taxa de juros de 10,25%, sendo que o mundo praticamente está operando com taxas reais negativas de juros. Mas vejam que a França, lá no século XIV, tinha lá também faixa de 14% de taxa, Holanda operava com taxa da ordem de 8%, Itália era o país que tinha a menor taxa nesse período, a Itália ainda era uma economia que colhia os bônus da época de Roma, né? Mas ao longo do tempo a Inglaterra e a Holanda, né, lideraram, e olha, hoje falar em juros de 3, 4, 5% ao ano é realidade nesse país. E no Brasil ainda não é. A gente aqui ainda paga juros muito altos. Isso é tóxico para o ambiente empresarial. O empresário, o industrial, precisa de investimento, precisa de máquina, precisa de instalações, precisa mobilizar escala. Ter custo caro de dinheiro no Brasil é um veneno. Isso acho eu que está começando a mudar. De fato, se não houver nenhum acidente de percurso em 2018, elegendo um presidente que venha retroceder na agenda, acredito que esse é um fenômeno que está mudando. E o último deles, a infraestrutura e logística, que é o país precisa ter um sistema eficaz de transporte de mercadorias, pessoas e de troca de informações. Por um motivo simples, né? Se você não tem estradas, não tem rodovias, você não consegue se comunicar e fazer por exemplo, você está precisando de uma mercadoria que tem lá em outra cidade, e aquela outra cidade está precisando de uma mercadoria que tem na sua. Se você não tiver transporte para fazer essa troca de mercadorias, as duas cidades não conseguem prosperar. E quando você tem um sistema de transporte eficaz, você consegue comunicar rapidamente onde há excesso de oferta, onde há escassez de oferta, e a economia fica muito mais dinâmica. De novo, aqui o Brasil peca bastante, não é a instituição que a gente está pior, claro, mas é uma das que a gente está pecando bastante. A China aqui é uma das, que eu diria hoje, China, Ásia no geral, está na fronteira da eficiência da infraestrutura. Nem os Estados Unidos hoje têm uma infraestrutura tão boa quanto a que está presente na Ásia. E, feito, enfim, esse pano inicial aí, eu só faço então algumas palavras finais para tentar mostrar onde é que está o Brasil nesse contexto, né? O que está acontecendo no nosso país, que parece que não anda. Bom, assim, o nosso país ele teve uma evolução muito grande no século XX. Deu para ver que ali, especialmente nas décadas de 50, 60, 70, o Brasil andou muito bem e muito mais rápido do que a média mundial. Agora, nós realmente estamos vendo uma situação em que a pinguela do nosso presidente está frágil, né? Nunca esteve tão frágil como agora. Essa ponte para o futuro aí, né, que prometeu para nós, parece que despencando. Mas aí a gente precisa contextualizar, né? O nosso país ele é um país jovem. A gente foi para a Inglaterra, os próprios Estados Unidos, eles têm histórias
são muito mais antigas do que a nossa. Então, o Brasil passa por um processo de amadurecimento das suas instituições. Então, esse processo ele é demorado, ele não termina em uma geração, é um processo que leva várias gerações, mas pelo menos a gente pode dizer que a gente tem indícios de que certas coisas estão melhorando no Brasil. Agora, uma coisa que a gente tem que reconhecer, a gente ainda tem no inconsciente coletivo uma cultura extrativista e individualista no nosso país. O que eu quero dizer com isso? Há não muito tempo atrás, por volta de praticamente de 1800 para trás, o que era o Brasil? Era um lugar em que alguns renegados da Europa vinham para cá para pegar lá ou pau-brasil, ou pegar borracha, ou pegar café, ou pegar cana-de-açúcar. Mas nunca foi assim com o objetivo de, não, eu vou para aquele país, vou lá me estabelecer, lá que eu vou criar a minha família e a minha história. Diferentemente aqui da colonização da Serra, né, nossa situação é muito diferente. A Serra ela prosperou muito por conta dessa visão que os nossos imigrantes tiveram, sair de uma Itália absolutamente em crise. A Itália estava mais de 50 anos em crise, os imigrantes não tinham muito o que perder, se aventuraram cruzando o Atlântico e vieram para cá sabendo que aqui iam ficar. Acho que ninguém dos nossos ancestrais veio com a intenção de que, depois eu vou voltar para a Itália. Então aí fizeram, de fato, disso aqui uma cultura que não foi uma cultura extrativista e individualista. Mas a média do Brasil hoje é ainda uma cultura individualista e extrativista. A gente vê isso até nesses embates que tem no Congresso, de facções minoritárias querendo lá sempre puxar a brasa para o assado deles. Vamos aumentar, diminuir o imposto aqui para o meu setor, vamos dar crédito lá para o meu outro setor. Todo mundo está querendo, né, buscar um pedaço do seu pensamento coletivo, que a gente percebe muito vivo nas economias anglo-saxãs. Ele não é percebido aqui no Brasil. Isso é uma coisa que precisaria mudar. Mas um outro fato que é importante, que poucas pessoas têm consciência no Brasil, é o Brasil foi um case de urbanização, de rápida urbanização. Vejam que lá na década de 40, 30% aproximadamente da população vivia em cidades. 70% vivia no campo. Década atual, praticamente 85% da população está vivendo em áreas urbanas e 15% apenas em áreas rurais. Vocês dizem, mas Estados Unidos deve ser 100%, né? Japão, enfim, sei lá. Vejam que não. Japão, tamanho de país que é, tem menos uma taxa de urbanização inferior à do Brasil, 81%. Isso já é dado de 2015, que o Brasil já está começando a raspar 90% de taxa de urbanização. Reflitam, isso tem consequências. Uma nação em que todo mundo quer viver em grandes centros, todo mundo quer viver apertado em cidades, começa a criar problemas difíceis de se administrar. Olha o que é São Paulo. São Paulo, com 20 milhões de habitantes na cidade de São Paulo, pega a Cidade do México, você só vai encontrar cidades que superam 10, 15 milhões de habitantes em países subdesenvolvidos. Nem Nova York, nem Londres chegam a esse tamanho, porque isso é um problema. Imagine ser prefeito de uma cidade de 20 milhões de habitantes. É um senhor no abacaxi. Não deve ser fácil ser prefeito de uma cidade como Farroupilha, mas imagine 20 milhões de habitantes para gerenciar questões de trânsito, saneamento, violência. Fica um negócio absurdo. Mas isso aqui também gerou muito progresso, porque a economia ela é muito mais produtiva em centros urbanos do que no campo. Você consegue produzir muito mais riqueza nos centros urbanos do que no campo. Não desmerecendo o campo naturalmente, tem sua importância vital para a sociedade. Mas a gente gera muito mais riqueza em centros urbanos. Então o Brasil, eu diria assim, ele está terminando esse processo de urbanização, não dá para crescer mais do que 100%. Provavelmente a gente vai estabelecer alguma coisa da ordem de 90% da Argentina. A partir daí, começa-se então a organizar um pouco mais, porque a gente ganha tempo para organizar esse processo. Porque quando tem 1 milhão de pessoas entrando a cada ano na tua cidade, fica difícil de organizar, desde o trânsito até a questão de ter uma urbanização mais organizada. E outra coisa que também está muito presente, a gente ainda está com uma polarização que ela é improdutiva no país, que é a polarização entre esquerda e direita, ela é herança da época da ditadura militar.
em que se criou um ranço, né, nós e eles, ela ainda está muito presente, a gente vê nos discursos dos partidos de esquerda, especialmente do PT, sobre esse tipo de coisa que, sinceramente, eu acho que não ajuda em nada a prosperidade da sociedade. E a Constituição de 1988, que é a vigente hoje no Brasil, tendo que ela também foi feita num contexto em que o Brasil recém tinha saído da ditadura militar, recém tinha devolvido, né, digamos assim, a democracia para a sociedade civil, e havia uma sensação de que o Brasil é um país que sempre ia crescer, e uma sensação de que, puxa, a gente tem que fazer uma compensação, né, por tudo que foi feito, as mazelas, a ditadura, e se deu benesse para todo mundo. Quer dizer, todo mundo é bolsa disso, bolsa não era bolsa na época, mas enfim, sistema de previdência que hoje está chegando numa situação de insustentabilidade, foi lá que começou a bagunça. Aí, claro, de lá para cá a gente tentou com o Fernando Henrique, o Fernando Henrique fez o Plano Real, que foi uma tentativa de resolver a questão monetária no Brasil. O Fernando Henrique queria baixar os juros e queria baixar a inflação, né? Ele conseguiu, as bases para isso foram feitas, tá? Só que ele não resolveu o problema fiscal. Quer dizer, os governos continuaram gastando mais do que arrecadam. Isso aqui, eu sei que a letra está pequena, mas isso aqui é um gráfico da carga tributária no Brasil desde 1947 até 2010. Então veja que lá no governo do Dutra, a carga tributária no Brasil era inferior a 15%. E ela ficou praticamente nesse patamar até a primeira ditadura militar. Os militares aumentaram a carga tributária, fizeram o primeiro aumento, né, veio para o patamar de 25%. Depois, Collor e Itamar ficou aproximadamente ali, subiu poucos pontos, mas o Fernando Henrique e a gestão petista botou a carga tributária, hoje gira na ordem de 36%, 37% do PIB. É um número que, sabe-se que, além disso, não dá. O copo começa a transbordar, entendeu? Começa a botar mais e mais imposto, começa a haver mais e mais sonegação, menos e menos empreendimentos, e aí a conta não fecha. Então, o problema fiscal no Brasil, ele não foi endereçado pelo Fernando Henrique. Ele aumentou a carga tributária para resolver o problema fiscal, mas só adiou o problema. E, para piorar, né, a gente não tendo o lado fiscal endereçado, ainda tomamos a desgraça aqui. O biênio de 2015-16 acumulou uma queda de PIB de 7,1%. O PIB do Brasil é medido desde 1900. E considerando, então, desde quando o PIB é medido no Brasil, nunca se teve um biênio tão desgraçado como a gente teve. E por isso que importa, e esse contexto importa, que muita gente está sofrendo, né? Empresários, pessoas até, a gente tem 14 milhões de desempregados no país, isso é uma das coisas mais que devem ser endereçadas o mais rápido possível. Tem que entender que isso é uma situação que não acontece toda hora. Antigamente as crises vinham e tal, reclamavam, rapidinho já estava voltando a crescer. Essa não, essa aqui foi grave. E pior, ela não foi só do Brasil, ela foi do mundo. Então o mundo todo também está tentando se equacionar seus próprios problemas. Os Estados Unidos, né, apesar de já estar crescendo e tal, tem uma série de problemas ainda a equacionar. Mas o Brasil, então, está com esse duplo problema. O mundo está doente, o Brasil está extremamente doente. E para a gente ver como esse negócio foi complicado, né, esculhambou toda. A gente costuma dizer que a década perdida é a década de 80. Isso aqui é o crescimento médio das décadas de 1900 até agora. Desde que o Brasil teve um milagre econômico, chegou na década de 70 a crescer quase 9% ao ano. Isso aqui é a taxa de crescimento médio ao ano. E a gente já dizia que a década de 80, que foi um crescimento de 13% ao ano, foi a década perdida. Na verdade, a nossa década perdida é essa, que vai ficar, claro, eu não tenho aqui os anos de 18, 19, 20, mas dificilmente o número aqui vai passar de 2%. Então, essa década que nós estamos passando, efetivamente, é a década perdida do Brasil. Nós estamos ficando para trás, o mundo está crescendo mais rápido que o Brasil e nós somos uma economia emergente. Isso realmente precisa ser endereçado. Agora, para não dizer que tudo é desgraça, eu acho que ainda há esperança, tá? Eu percebo, como eu falei para vocês, a gente tem que ter paciência. Quem achar que vai ver na nossa geração o Brasil próspero, com uma situação tipo Estados Unidos,
Inglaterra, mesmo a Austrália e outros que a gente conhece, acho que não é razoável. Porque a gente precisa ver um país melhor do que estava quando a gente nasceu. E isso nos últimos 10 anos não está acontecendo. Quem olha o Brasil nos últimos 10 anos, o país não está melhor do que estava nos últimos 10 anos. Mas por quê? A gente, enfim, podemos entrar na questão política depois do debate, mas a agenda econômica que ficou aqui no país nos anos em que o PT esteve no poder, ela infelizmente foi uma agenda que ela não funciona, especialmente numa sociedade como a brasileira. E agora a gente está vendo como esse negócio causou um estrago para a gente. Com o novo governo, a gente pelo menos está vendo que a agenda de reformas voltou ao debate. Isso é bom. Há quanto tempo a gente não ouvia falar seriamente de uma reforma de previdência, de uma reforma trabalhista, de uma reforma tributária, reforma política? Todas essas reformas voltaram ao debate. Antes sequer eram trazidas às pautas do Congresso. A gente tem uma equipe econômica que é de elevadíssimo grau técnico, diferentemente das equipes econômicas que residiram no Ministério da Fazenda nas últimas gestões. A gente já teve em concreto lei de governança das estatais, que é uma coisa importante, é só a gente ver o que a Lava Jato está pegando de esbórnia, que foi o uso das estatais para fins políticos. Então essa lei de governança das estatais é um marco importante e de fato deve mudar. Não vou dizer que vai obviamente coibir o roubo, vai acabar com a esculhambação, mas torna isso mais difícil. Está sendo dada maior disciplina aos bancos públicos, que também foram usados de forma absolutamente errada na gestão anterior. O governo aprovou heroicamente uma emenda à Constituição que impõe um teto de gasto no Brasil. Eu, sinceramente, acho horrível isso. Só que foi a forma que eles encontraram, dado que o sistema político no Brasil não estava entendendo que não se pode gastar mais do que se arrecada, a forma que eles encontraram para o Congresso parar de gastar, eles viram o seguinte: tem um teto, não pode gastar mais do que isso. Porque antes a peça de orçamento no Brasil era uma peça de ficção. Dizia no início do ano, vamos gastar 1 trilhão de reais, sei lá. Chegava lá em agosto, via que ia gastar mais, chamava o Congresso, fazia uma revisão da LDO, está autorizado a gastar 1 trilhão e 200. Aí não é um orçamento que funciona, porque no fundo quem pagava essa conta era a sociedade. Então, essa PEC do teto, ela vai, de alguma forma, colocar uma restrição nesse debate, que é, para mim, transformacional. Está avançando a negociação das dívidas para os estados, isso também é importante, porque não é só a federação que está quebrada, os estados, meu Deus, nosso aqui, então, chegou uma lágrima aqui, porque está bem complicada a situação do nosso estado. Né? Mas está avançando essa negociação, acho que é um passo também importante para desafogar um pouco, pelo menos no curto prazo. A reforma trabalhista, vamos torcer todo mundo, mais do que uma final de Copa, nós vamos torcer para que no dia 28 agora seja aprovada na plenária a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista ela é transformacional, é muito importante. Ela é muito interessante porque teve, por incrível que pareça, o relator da reforma, ele se empenhou, começou lá com 10 pontos da CLT, que eram pontos polêmicos, encontrou um juiz trabalhista liberal, incrível que pareça, isso existe, mas ele encontrou um juiz liberal, sentou com o cara, ponto a ponto, o que está travancando o justiça trabalhista? É isso, um monte de picuinhas assim que só transtorna a vida de todo mundo. Transformaram então 82 pontos de revisão da CLT. E olha, por mais que se discute de que está tirando o direito trabalhista e tal, a gente sabe que há facções que estão tentando disseminar isso, é uma grande inverdade. Isso é uma das grandes mentiras que estão sendo contadas, junto com aquelas de que não tem déficit na Previdência. Né? Mas, enfim, essa reforma trabalhista ser aprovada agora de 28, por si só, eu já acho que é um mérito maior do que a própria PEC do teto do gasto. Porque ela vai tornar mais leve as relações entre empregados e patrões. A gente precisa, não dá para criminalizar o empresário. O empresário é muito criminalizado no país. E são as pessoas que geram riqueza. O empresário é uma pessoa que está ali disposta a trabalhar mais, fazer mais, para ganhar mais. É justo isso, é um direito de propriedade. Ele quer ter direito àquela propriedade do esforço que ele fez. Mas isso está sendo muito criminalizado. E a CLT precisa, aliás, já está mais do que atrasada, ser modernizada. E essa proposta que está, gente, é
fantástico. Acompanhe esse assunto que é legal. E a reforma da Previdência, claro, todo mundo quer que aconteça, até o episódio do Friboi, lá no dia 17 de maio, ela está na geladeira, não está 100% engavetada ainda, há esforço para que ela volte ainda à discussão. E também, por que não dizer, a Lava Jato é uma evidência de que as instituições do Brasil estão se fortalecendo. Quem diria, há 10 anos atrás, que nós veríamos um cidadão como Eduardo Cunha, que era um dos maiores detentores de poder ali na Câmara, preso, ou um Marcelo Debrecht, que representa uma empresa privada que se lambuzou nas relações com o poder público, ou outros tantos que estão indo para a cadeia. Quer dizer, isso mostra que o Brasil está mudando, mas vejam que essa mudança não ocorre com avanço e retrocesso, né? Mas se a gente der 2 passos para frente e der um para trás, pelo menos a gente vai andando para frente. E por fim, então, para entender como é que está essa possibilidade de aprovar a reforma da Previdência ou não, isso aqui é um pouco da composição lá do nosso Congresso. Vejam que são 2 casas, né, a Câmara e o Senado, são 503 deputados. Realmente a batalha para aprovar qualquer coisa polêmica sempre é aqui, porque aqui o nível dos deputados é muito ruim, é muito baixo. São pessoas que também adoram se vender para mudar voto, estão lá defendendo interesses que não necessariamente são da nação, muitas vezes dos grupos minoritários que o ajudaram e financiaram sua campanha para ele poder estar lá. Enfim, o Temer, de novo, não cabe a mim fazer juízo de valor aqui, se ele é pilantra ou não é, se é um debate que ele pode até fazer, não põe a mão no fogo por ele, mas a questão é que ele conseguiu, isso aqui é claro, dezembro de 2016, ele conseguiu angariar uma base de 408 deputados de um número total de 513. Ele estava com uma Câmara muito forte até dezembro de 2016. Tanto que ele aprovou a PEC do teto do gasto, aprovou a DRU, aquela desvinculação das receitas da União, que era outro tema que a Dilma ficou 3 anos, não conseguiu sequer avançar na pauta do Legislativo. Então, o Temer tem uma habilidade política que é inquestionável. E no Senado é ainda maior, quer dizer, ele tem 66 senadores dos 81 totais. Agora, o que aconteceu em função desses episódios? Em abril aqui, dia 5 de abril, o PTN, que tinha 13 cadeiras na Câmara, já tinha anunciado o desembarque do governo. Mas aqui foi uma molecagemzinha que eles fizeram, porque estavam pleiteando um cargo e o Temer não estava querendo dar, daí as lideranças do PTN disseram, não, então vamos cair fora, o que não era 100% acordado entre esses 13 integrantes. Agora, o estrago do dia 17 foi aqui, a saída do PSB, com 33 deputados na Câmara e 6 senadores no Senado. O Temer ficou, então, com 342 deputados na base, que é exatamente o número mágico de 2/3 necessário para fazer as aprovações polêmicas, tipo a reforma da Previdência, que é a mais importante da pauta. Agora, e olha que não é nem isso aqui, o PSDB também está chacoalhando. Então a base, que aqueles 402 já não era 100% certa, esse 342 ainda não é 100% certo. E no Senado, mesmo com a perda do PSB, ele ainda tem 60 senadores, o que, por maioria simples, né, a reforma trabalhista precisa ser aprovada por maioria simples, agora no dia 28, então, em tese, a aprovação da reforma trabalhista, com este mapa aqui, ela vai adiante. Tá? Mas, de novo, política, como diz aquele, não lembro quem foi que falou essa frase, mas é que nem nuvem, né? Tu olha, uma hora está de um jeito, tu olha, outra está do outro. Então, é fundamental acompanhar agora a aprovação da reforma trabalhista, que o Temer já se livrou do TSE, está conseguindo protelar a questão da acusação dele, já preparou a base aqui para rejeitar. Ele só precisa, aí joga a favor dele a questão de que, para aprovar um inquérito contra ele, bastam 171 deputados votando contra. Então, se o Janot de fato despachar para o Congresso, faça um inquérito para que o STF julgue o Temer, provavelmente será barrado. Então, esse aspecto o Temer deve estar tranquilo. O fato é que o nosso país precisa de governabilidade, né? E a gente sabe que quando aconteceu esse episódio 17, certamente as lideranças se mobilizaram para ver quem que ia assumir o lugar do Temer. Mas ninguém apareceu. Ninguém tinha
capacidade política de liderar o país na situação que o país se encontra. Não é Lula, nem Tasso Gereissati, que foi ventilado, e outros tantos que foram colocados. Então o Temer ele ainda está tentando segurar, mas a dependência dele, naturalmente, vai ficar sujeita à aprovação dessa agenda econômica. Tá? Então eu particularmente estou otimista com o país, porque eu acho que mesmo se a gente tirar reforma trabalhista não sendo aprovada, se a gente tirar reforma da Previdência, tudo isso não sendo aprovado, ainda assim o país vai crescer. A questão é que vai crescer mais demoradamente, mais devagar. Se aprovarmos reforma trabalhista, se aprovarmos reforma relevante previdenciária, nosso país vai crescer bem mais rápido. A recuperação será bem mais rápida. Mas o nosso país vai crescer com ou sem reforma. A diferença é a velocidade com que esse crescimento vai se dar. Como a gente tem 14 milhões de desempregados, como a gente tem muitos empresários lutando aí para operar com margem positiva, como a gente tem bancos preocupados com a inadimplência, tudo que a gente não tem hoje é tempo para esperar. Por isso que a sociedade política tem que se mobilizar para que a gente consiga minimamente aprovar essa agenda para tirar o país dessa situação que está. Tá? Eu fico então à disposição para debate aí. Desculpa se me alonguei um pouquinho mais, mas espero que tenham gostado do recado e sair pelo menos um pouco mais otimistas para a tarde e para o resto do ano. Obrigado.